grande alegria chegarmos mais uma vez para cultuarmos, servirmos ao Senhor. Nesse instante, quero convidar você a olhar para a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, verso de número 1 até o verso de número 4, diz assim: antigamente Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra e neste culto para, ó Deus, ouvir o que o Senhor está falando. Como o texto lido, antigamente o Senhor falou. Nesses últimos dias, o Senhor tem falado através da pessoa do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Queremos ouvir esta voz, queremos entender os teus planos, queremos aplicar na nossa vida a tua vontade e seguir os teus propósitos. Ensina-nos nessa hora, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. E louvado seja o teu santo nome. Quero, antes de continuar, lembrar a você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, de você fazer isto agora mesmo. Inscreva-se no nosso canal. Também dê um likezinho, um joinha, para que a mensagem possa ser divulgada e chegar a lugares que a gente nem imagina ou sonha. Mas muito mais do que isso, olha, também toque o sino para que você receba as novas notificações. Todas as vezes que tivermos fazendo uma live, você receberá a informação de que estamos justamente transmitindo. De segunda a sexta-feira, às 22h30, por exemplo, nós temos o nosso Dormindo com Deus, e você pode nos acompanhar. Quinta-feira, às 20h, o nosso culto de estudo da palavra. Você também pode estar ciente do que está acontecendo. E assim por diante, você pode saber daquilo que o Senhor tem falado e estar junto conosco em nome de Jesus. E por último, meu pedido é que você seja um missionário pós-moderno. Missionário pós-moderno é aquele que compartilha a mensagem recebida. Ao final da mensagem, ao final do culto, você compartilhe esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas. Faça isso, partilhando, sendo um missionário pós-moderno, abençoando vidas para que elas possam ser transformadas pelo poder de Deus. A partir da semana que passou, nós estamos olhando para o livro de Hebreus, estudamos o livro de Salmo, agora estamos olhando para o livro, ou a carta, ou a epístola aos Hebreus. Carta essa, ou epístola esta, que foi escrita entre 64 a 67 depois de Cristo, alguns precisam 68 depois de Cristo. O fato que ela foi escrita antes da invasão de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. E ela foi escrita para os hebreus, e tem esse nome, Epístola aos Hebreus, por causa de Héber,
Éber é um dos descendentes de Noé, o qual conservou a língua hebraica. A tradição diz que ele foi um daqueles que não quis participar da construção da Torre de Babel, portanto, ele preservou a língua, e hebreu vem de Éber, e a língua hebraica. E hoje nós vamos para o capítulo de número 2 fazer a leitura, mas a nossa visão voltará para o capítulo 1. Capítulo 2, porque nós encontramos do verso 1 até o verso de número 4, o seguinte: Hebreus, capítulo 2, verso 1 até o verso de número 4, nós encontramos a palavra que diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Até aqui. Vamos falar com Deus e pedir a direção de Deus para que esta palavra se torne viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, penetrando na nossa alma, fazendo o que lhe apraz, tratando e trabalhando de algo especial que nós precisamos ouvir nesses dias, nesse tempo, nessa semana, para que então nós venhamos a crescer cada dia mais, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Pai, dirige-nos, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor está nos falando através desse trecho da Palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa mente possa ser levada prisioneira, cativa, para ouvir a Tua voz. Não nos deixe desviar ou se envolver com qualquer outra coisa, a não ser prestar atenção na voz do Senhor que quer nos falar. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo de Hebreus, capítulo 2, ele se inicia com uma admoestação, uma advertência para mim e para você nos dias de hoje. Ele começa dizendo: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais desviemos. A conjunção, portanto, ou por esta razão, liga o ensino do primeiro capítulo a respeito da glória do Filho, a sua suprema dignidade como mediador, fazendo assim uma admoestação
para que com mais firmeza, com mais diligência, nos apeguemos justamente a estas verdades ouvidas. Aqui a palavra com mais firmeza, com mais diligência, dá a ideia de nós nos atentarmos, parar, não deixar escapar, ou o anel que sai do dedo, nós não podemos deixar esse anel escapar, sair do dedo de maneira alguma. Ou ainda pode significar aqui ancorar um navio, e o navio que perde por descuido do marinheiro se perde, ou ele então volta ao mar ou ao rio, por não ter firmado, amarrado com firmeza justamente no ancoradouro, e que nós possamos nos apegar às verdades. Mas a pergunta em seguida: que verdade que nós, eu e você, precisamos nos apegar no dia de hoje? Quais são as verdades que nós precisamos estar bem firmados nesse tempo? E estas verdades que ele está falando, está no capítulo 1, e nós vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 1, são a respeito da pessoa de Cristo, que é apresentado como superior aos anjos. Ele é apresentado superior aos anjos, e que é necessário nos apegarmos a esta verdade de quem é Cristo. Quem é Cristo? O que ele faz? Qual é então a designação deste Filho de Deus, que é a base da nossa fé cristã? Quando olhamos para o capítulo 1, então, para a gente, quando diz aqui, por esta razão, por qual razão? Ele começa a apresentar no capítulo 1, falando que Deus antigamente falou de muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias nos fala através do seu Filho, o qual ele constituiu herdeiro de todas as coisas, criador do universo, e que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita, à destra de Deus Pai, tendo se tornado superior aos anjos. Primeira verdade importante que a gente precisa entender é quem são os anjos? Quem são? Eles são seres criados e são espíritos ministradores, não têm corpos naturais, ou pelo menos sua substância é mais etérea do que carne humana. Os anjos são ministradores, ou a função deles é ministrar. Eles funcionam não como ministradores, são criados especificamente para o propósito de ministrar na presença imediata de Deus. Fazem parte da corte celestial. Quando olhamos para as Escrituras em Isaías capítulo 6, verso 1 até o verso de número 3, diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, olha lá, por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse trecho da palavra de Deus, nós podemos ver a função dos anjos, que é ministrar. Foram seres criados para ministrar na presença imediata
de Deus. Mas em segundo lugar, eles também servem como mensageiros. A palavra grega para isso é ângelos, mensageiro. O anjo Gabriel foi enviado para anunciar o nascimento de João Batista e depois para anunciar a Maria o nascimento de Jesus. Quando olhamos para Lucas 2,14, diz assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem quer Ele o bem. Olha lá o anúncio do anjo, são mensageiros da parte de Deus. Os anjos ministram a Jesus depois que ele suportou 40 dias de tentação por parte de Satanás. Uma das tentações que Satanás apresentou a Jesus foi o lançar-se do pináculo, porque lhe fora prometido que aos anjos os sustentariam. Quando Jesus foi preso, ele afirmou que tinha autoridade para convocar legiões de anjos que viriam para livrá-lo. Olha só como uma das verdades importantes que precisamos nos apegar com firmeza é que o Senhor Jesus é superior aos anjos. Na ressurreição de Jesus foi anunciada pelos anjos que estavam no sepulcro. E a ascensão de Jesus no céu foi anunciada pela presença de anjos. Além disso, somos informados que no retorno de Cristo, ele virá com os seus anjos em glória, segundo Marcos capítulo 8, verso de número 38. Já o verso de número 4 está afirmando, tendo se tornado superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos, ele dá ordem aos anjos, e ele é maior do que os anjos. Claro que os anjos continuam, mesmo em nossos dias, e precisamos acreditar, sim, nos anjos, porque eles continuam nos nossos dias a servir aos santos em tempos difíceis. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançado na fornalha, lá estava o anjo, a presença de um ser especial, junto com eles. Na hora de grande perigo, podemos contar com os anjos ao nosso lado. Claro que sim, mas Jesus é muito maior do que os anjos. E agora começa a falar quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. Portanto, como diz aqui, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos. Um dos pontos que nós, como Igreja do Senhor Jesus, não podemos nos desviar é a respeito da pessoa de Jesus, o Filho de Deus. O verso de número 5, que diz: pois a qual dos anjos de Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu te gerei? Ou outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Veja só que nós encontramos já aqui no verso de número 5, falando, olha, pois qual dos anjos, em algum momento, Deus falou, você é o meu filho? Em nenhum momento, mas ele disse ao Senhor, que é justamente a citação do Salmo de número 2, verso de número 7b e 8, tratando desse mesmo versículo anunciado aqui em Hebreus, falando que o Senhor, o Senhor Jesus é o Filho, o qual Deus o gerou.
Talvez para nós isso é claro, é normal, mas no pensamento helênico, e eu quero te chamar a atenção, por isso, quando foi escrito esta palavra, 64 a 68 depois de Cristo, no pensamento helênico, o Filho de Deus era uma designação com vários significados. Poderia ser um homem muito bom ou muito reto, mas aqui Hebreus está dizendo, não, Filho de Deus é a pessoa de Jesus, que foi gerado pelo Senhor, não é simplesmente uma pessoa muito boa ou muito reta. Quando olhamos em Marcos 15, 39 e Lucas 23, 49, especificamente em Marcos, eu quero citar aqui o versículo: o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que ele estava dizendo naquele momento é que poderia ser um homem muito bom ou muito reto. No contexto do mundo cheio de homens divinos, que afirmavam ser filhos de Deus e que eram realmente adorados com manifestações de divindade, naquela época assim o era. E olha, nós temos que tomar muito cuidado nos nossos dias, porque às vezes pessoas estão fazendo de pastores, de cantores, pessoas como se fosse o superstar. Não é. Jesus, Ele é o Filho de Deus, e toda a nossa adoração tem que ser a Ele e somente a Ele. Simão, em Atos capítulo 9, Atos capítulo 8, verso de número 9 e 10, Simão, olha só o que diz: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava arte mágica e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem, Simão, é o poder de Deus, chamado o grande poder. No pensamento helênico, isso era muito normal, chamar um homem de filho de Deus, e Hebreus está dizendo, não é todos, não. Filho de Deus, que foi gerado pelo Senhor, é o Senhor Jesus, que foi feito maior do que os anjos, superior aos anjos. E ainda, quando nós vemos Herodes, em Atos capítulo 12, verso de número 21 a 23, diz assim: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus, não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. As pessoas estavam considerando Herodes como um Deus. Vemos que esse pensamento era comum naquela época, e é por isso que agora o autor dessa epístola nos escreve uma verdade importante, que Jesus é Filho de Deus, Deus encarnado, Deus homem, e Ele veio a este mundo para nos falar a respeito justamente de Deus, Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Ainda quando olhamos para Atos, capítulo 14, verso de número 11, Paulo, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. Veja que eu estou aqui olhando para a palavra de Deus e trazendo para você o pensamento de como as pessoas consideravam ser humano como
um Deus. E agora a epístola está nos apresentando que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. No outro instante, em Atos 28, verso 6, Paulo de novo, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar quando foi picado por uma serpente, ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecera, ou havia lhe acontecido, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Veja que com base nessa crença antiga em que reis, filósofos, sacerdote, homens retos tinham descendência de Deus. Quando olhamos para Atos, capítulo 17, verso de número 28, diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ora, aqui nós vamos ver que Jesus se apresenta, em primeiro lugar, como o Filho de Deus e a sua herança. Aqui temos pelo menos 3 pontos importantes falando a respeito, ou 4 pontos importantes falando a respeito deste direito de filiação por Jesus, o Filho de Deus e a sua herança. Primeiro, por geração eterna, eu te gerei. Aqui no verso diz: você é meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, nós encontramos em primeiro lugar que Jesus é o Filho de Deus, pois foi gerado pelo Senhor. Geração aqui eterna, não tem começo, nem meio, nem fim, é eterno. Segundo, ele é Filho de Deus por comissão, pois ele foi enviado por Deus para cumprir uma missão como filho, o que fez com muito êxito. O próprio texto diz: fez a purificação dos pecados e depois assentou-se à direita, à destra de Deus Pai. Portanto, o Filho de Deus, Jesus, ele é filho por geração eterna, por comissão, em terceiro lugar, devido à ressurreição. Romanos 1, verso de número 14, diz assim: e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E por último, ele é o Filho de Deus, por direito, por possessão real, porque ao completar com sucesso a sua missão, tornou-se filho de maneira como nunca era antes, através da encarnação, da ressurreição e da ascensão. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, verso de número 28. E João 17, verso de número 8 diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Então, ponto importante que está sendo apresentado, ou verdade importante que está sendo apresentada, é que Jesus é o Filho de Deus, que é superior aos anjos. Jesus é filho. Verso 5, os anjos são mensageiros, verso de número 7. Jesus é adorado, verso de número 6. Os anjos que adoram, verso de número 6. Jesus é criador, verso 2 a 10.
os seres criados são os anjos são seres criados, verso de número 7. Jesus é o autor da salvação, verso de número 3. Os anjos são ministros da salvação, verso de número 14. Jesus é governante, verso de número 8. Os anjos são apenas súditos, portanto, o Filho de Deus, e essa é a verdade, ou por esta razão, precisamos guardar com firmeza que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas em Jesus Cristo, o seu Filho único, unigênito, ou aqui o primogênito dos mortos, aquele que é o primeiro a ressuscitar, aquele que veio da parte de Deus, Jesus. Queridos, hoje é tão importante termos em primeiro lugar a ciência, a consciência desta verdade. Nada, ninguém, igreja, pastor, ministro de música, ninguém toma o lugar do Salvador, Jesus, o nosso Senhor, Filho de Deus. Em segundo lugar, nos é apresentado agora, a partir do verso de número 7, ou melhor, do verso de número 5 e 6, apresenta agora, o verso de número 7, nos apresenta agora as seguintes palavras: eu lhe serei pai, e ele me será filho. Eu lhe serei pai, e ele me será filho. O Filho de Deus e a aliança com Davi. Estas palavras, elas evocam o episódio citado em 2 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 8 até o verso de número 17. Não vamos ler todo, mas em parte, esse pensamento. E o Salmo de número 89, verso de número 26 e 27. E ainda o Salmo de número 2, verso de número 7, que diz: o rei diz, proclamarei o decreto, ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Aqui nós encontramos justamente Davi apresentando o seu filho, e diz assim, esta aliança feita com Davi e com Salomão, seu filho, quando o Senhor também lhes faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você, e quando os seus dias se completarem, está falando a Davi aqui, e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino, e este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Veja que nós encontramos nesse pequeno trecho da palavra de Deus, esta palavra falando a respeito de Jesus, ou esta aliança em especial, que agora está apresentando entre a pessoa de Deus e a pessoa de Jesus, onde ele é o Messias pré-existente, o Cristo que viria da semente de Davi e edificaria um reino glorioso. E esse foi o reino que o nosso Senhor começou a estabelecer quando esteve na terra, um reino espiritual no coração dos homens. Agora é justamente aqui em que é apresentado
a pessoa de Jesus. E eu te gerei, esse termo também é usado no sentido legal, quando um rei apresenta o seu filho ao povo, como Davi apresentou a Salomão em 1 Reis 1, 32 a 34. O rei disse a Davi: chamem Zadok, o sacerdote Natã, o profeta Benaía, filho de Joiada, e ele se apresenta ao rei. E então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar a minha mula e levem-no a Giom. E ali Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ungiram o rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão. Aqui refere-se à proclamação pública em que Deus está proclamando publicamente que Jesus é o Filho ou é o seu Filho, e a unção está sobre ele como profeta, sacerdote e rei, e que em nome do Senhor Jesus essa possa ser uma verdade, que nós possamos nos apegar com firmeza, não deixar escorregar isso das nossas mãos de maneira alguma, e que isso possa estar bem fixo na nossa mente, no nosso coração. A terceira verdade que nós precisamos nos apegar com firmeza, apresentada aqui, não dá para a gente fazer tudo numa mensagem só. Eu vou apresentar aqui essa terceira e depois nós continuaremos. A terceira verdade é que o Filho de Deus, ele é aquele que voltará, que viveu aqui, mas tem o segundo advento. Veja o que diz o verso 6: e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Sejam envergonhados todos os que adoram imagem de escultura, os que gloriam de ídolos, todos os seus deuses próximos diante de ti. Salmo 97, 7. Aquilo citado aqui em Hebreus 6 é de Salmo 97, 7. Aqui está falando sobre a volta do Filho, a volta gloriosa do Filho, seu segundo advento, onde Lucas 21, 27 diz que então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E Romanos 14, 11 diz: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Portanto, o Filho de Deus é aquele que foi gerado pelo Senhor eternamente, mas é aquele que voltará. Os anjos não vão voltar no sentido de vir buscar a sua igreja, estarão presentes como ministradores, mas o Senhor é maior. E aqui há uma palavra muito especial para mim e para você: Jesus é superior a tudo, Ele é superior aos seus problemas, às suas dificuldades. E fechando a mensagem e trazendo lições para nós aqui, Ele é superior à pandemia, superior ao Covid, Ele é superior às doenças, às enfermidades, Ele é superior aos seus problemas, às suas dificuldades. Jesus, o Filho de Deus, se apresenta a você. E também Ele é quem faz a remissão e o perdão dos nossos pecados. Ele veio a este mundo para trazer vida nova, vida abundante para mim e para você, e cabe eu e você aceitarmos, reconhecer a nossa indignidade, não somos nada e precisamos da graça
e da misericórdia do Senhor. Pergunto a você nesse instante: Jesus, qual é o significado dele para a tua vida? Talvez você sabe dele, talvez você já ouviu dele, mas ele é o seu tudo. Aqui começa a apresentar em Hebreus a pessoa de Jesus, que é superior a todas as coisas. Qual é o lugar que Jesus tem na sua vida? Ele quer a primazia, pois ele é o primeiro, e ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E cabe eu e você abrirmos, rasgarmos o nosso coração na presença desse Deus Todo-Poderoso, entregando a nossa vida a Ele e dizendo: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quer, pois o Senhor é o Filho de Deus. E Ele mesmo diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos chegar até Deus através da pessoa de Jesus, através do Senhor nosso Deus. Nesta hora, o convite é que você se entregue, abra o seu coração a este que é o Filho, que é adorado, que é o Criador, que é o autor da salvação, que é o governante de todas as coisas, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa que Ele tem. Entregue a sua vida, coloque diante do Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Quero orar com você e vamos acabar essa mensagem ainda hoje à noite. Você não pode perder, em nome de Jesus. Pai, diante do Senhor nós estamos e chegamos, ó Deus, para colocar a nossa vida no teu altar. Tem misericórdia de nós, carecemos e precisamos do Senhor. Ó Deus, o Senhor é superior aos anjos, o Senhor é o Filho, o adorado, o Criador, o autor da salvação, o governante de tudo, ó Pai, e nós entregamos a nossa vida a Ti. O Senhor Jesus é o único. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar esta verdade e não abrir mão dela, não deixar escorrer do nosso dedo. Não deixemos, ó Pai, que nós não venhamos a deixar que, ó Deus, as pressões do mundo roube o nosso conceito de quem é Jesus, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, o autor da salvação, o sustentador de tudo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que essa verdade seja perdida de maneira nenhuma, lembrando sempre quem é a pessoa de Jesus. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, Criador do céu e da terra, e Deus Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém? Chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor, nosso Deus. E o meio de nós adorarmos ao Senhor também é com aquilo que nós temos, com aquilo que você tem. Deus te deu 100%. E espera que você devolva a Ele 10% daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Isso é o dízimo, e esse é um gesto, um ato de fidelidade. Nós demonstramos a nossa fidelidade a Deus através do nosso dízimo e da nossa oferta. O dízimo sendo fiel a Ele, o Senhor permanece fiel, Ele nos dá 100% e espera. Ele não tira, o governo já tira automaticamente, mas Deus não, espera que eu e você venhamos a devolver 10%. As contas estão aqui e você pode fazer isso agora mesmo, através do seu celular ou transferência bancária. A oferta é um ato de gratidão. Você tem motivos para agradecer a Deus? Você tem motivos para louvar a esse Deus e agradecer por tudo aquilo que Ele é e Ele tem feito? Eu tenho a certeza que sim.
Oferte ao Senhor um gesto de gratidão pelo dom da vida, uma oferta de gratidão por aquilo que Ele tem realizado na vida do seu filho, da sua filha, da sua família, pelas bênçãos que você tem recebido. Oferte ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante, e essa é a hora de você, então, ou dizimar ou ofertar. Oremos. Pai, diante do Senhor nós estamos, e ó Deus, em nome de Jesus, queremos entregar, devolver, adorar ao Senhor com aquilo que nós temos. Recebe, ó Deus. Eu tenho a certeza que o Senhor, como no passado, está a olhar as ofertas que são lançadas no gasofilácio, e o Senhor sabe do coração daquele que oferta e daquele que dizima, como aquela viúva que deu tudo. E quando o Senhor perguntou aos discípulos quem deu mais, aquela viúva, o Senhor apontou porque deu tudo o que ela tinha. Ajuda-nos a adorar com o que nós temos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, nós também queremos interceder por você. Os pedidos são bastante, vários têm passado por um momento de Covid, enfermidades, outros problemas familiares, outros problemas financeiros. Em nome de Jesus, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós orarmos também ali na Rússia, na Ucrânia, as pessoas que estão envolvidas, que o Senhor os livre de uma catástrofe, em nome de Jesus, que haja paz sobre a terra, em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nessa hora, ó Deus, aquele que está com uma situação complicada na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que a mão poderosa do Senhor possa estar ali alcançando, mudando, moldando os corações, trazendo unidade, trazendo, ó Deus, união na família, em nome de Jesus. Pai de amor, eu também oro por aqueles que estão enfermos, cura, sara, restaura. Jeová Rafá, Deus que cura, estende a sua mão poderosa, curando em o nome de Jesus, para louvor, honra e glória do teu nome. Pai querido, ó Senhor poderoso, vem com teu Espírito e vem, ó Deus, trazendo harmonia, conserto, acerto, restauração, cura, para louvor, honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chegar ao final dando a bênção, convidando você a estar aqui na Paula Bueno, 992 Taquaral, em Campinas, Igreja do Nazareno Ebenezer, em Campinas, convidando você para estar conosco presencialmente, tendo comunhão, participando da comunhão dos santos. Como diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, não deixe de congregar, venha, faça parte. Se você acha que domingo é difícil porque tem bastante gente, venha durante a semana com menos gente, mas não deixe de congregar, e a sua brasa estará aquecida no meio do braseiro, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Convido você a partilhar este culto com mais 3, 5 pessoas. Seja missionário pós-moderno, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Te aguardo presencialmente aqui junto conosco, em nome de Jesus.